Bom dia, meus queridos irmãos. Nós hoje vamos rogar a Jesus para que todos tenham um dia muito feliz, um dia de harmonia, de alegria, em que todos nós regozijamos a oportunidade da vida. E hoje queríamos pedir muito a Deus que olhe por todas as nossas crianças. Este espírito, esses espíritos que estão voltando à Terra e que precisam tanto do Evangelho. E para isso, nós convidamos a todos a elevar o seu pensamento, acompanhando-nos no Evangelho, porque nós vamos ler a instrução dos Espíritos, maneiras de orar, e todos nós que somos pais precisamos ensinar os nossos queridos filhos a orar e aqueles que estão conosco. O dever primordial de cada criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar a sua volta, a vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que maquinalmente articulais umas às outras? Fazendo disso um hábito, um dever, que cumpris a que vos pesa como qualquer dever? A prece do cristão, do espírita, seja qual for o culto, deve ele dizê-la logo que o espírito haja retomado o jugo da carne. Deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, com profundeza, num ímpeto de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até aquele dia. Pela noite transcorrida e durante a qual lhe foi permitido, ainda que sem consciência disso, ir ter com seus amigos, com seus guias para aurir no contato amigo, com eles mais força e perseverança, deve ela subir humilde aos pés do Senhor, para lhe recomendar a vossa fraqueza, para lhe suplicar amparo, indulgência e misericórdia. Deve ser profunda, porquanto é a vossa alma que tem de elevar-se para o Criador, de transfigurar-se como Jesus no Tabor, a fim de lá chegar nívea e radiosa de esperança e de amor. A vossa prece deve conter o pedido das graças de que necessitais, mas de que necessitais em realidade. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que vos abrevie as provas, que vos dê alegria e riquezas. Rogai-lhe que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Não digais, como fazem muitos, não vale a pena orar, porquanto Deus não me atende. Que é que, na maioria dos casos, pedi a Deus? Já vos tende lembrado de pedir-lhes a vossa melhoria moral? Oh, não, bem poucas vezes o tendes feito. O que preferentemente vos lembrais de pedir é o bom êxito para os vossos empreendimentos terrenos. E haveis com frequência exclamado: Deus não se ocupa conosco. Se se ocupasse, não se verificariam tanta injustiça. Insensatos, ingratos, se descesseis ao fundo de vossa consciência, quase sempre deparareis em vós mesmo com o ponto de partida dos males de que vos queixais. Pedi, pois, antes de tudo, que vos possais melhorar, e vereis que torrente de graças e de consolações se derramará sobre vós. Nós gostaríamos de levar o nosso pensamento até Jesus, nosso mestre, amor, amigo e amor maior. Que na sua vibração, Jesus, sintamos agasalhados e que possamos compreender este momento sublime da prece como alimento ao nosso ser. Que saibamos o que necessitamos, a fim de que possamos agradecer sempre
sempre, Jesus, por tudo que nós temos recebido. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, reunidos em Seu nome, nós te rogamos, ó Pai, que fortaleça-nos como filhos do Seu amor, a fim de que compreendamos todo o potencial de amor, de educação, de amparo que o nosso Cristo Jesus tem nos ofertado. Que sejamos simples para receber, humildes para viver, e dentro da vibração desses generosos espíritos que em nome do Cristo nos auxiliam, iniciamos o Evangelho da manhã de hoje, pedindo a Deus que nos dê força, coragem e muita luz. Que assim seja. É importante, amigos, que a gente saiba que o nosso dever é aprender a maneira de orar. Os Espíritos nos trazem essa instrução justamente para não formalizar uma oração, porque não é isso, mas que nos dá cada dia mais uma atitude sincera para que a nossa alma se eleve, o nosso espírito se eleve na prece e que possamos sair desse movimento vulgar que muitas vezes nós também já vivenciamos de repetir palavras sem que a gente articule no pensamento o verdadeiro sentido dessas palavras e qual é o sentido profundo e real das nossas intenções com a nossa prece. Nós precisamos reconhecer com humildade que tudo que nos envolve no mundo provém do Criador, provém de Deus. E foi o Pai que nos concedeu Jesus, para que Ele pudesse nos ensinar a viver nesse âmbito divino, a usufruir de tudo aquilo que nós temos recebido. E nem sempre, com os nossos olhos voltados para Deus, para a espiritualidade, nós promovemos esse desejo de sair das coisas materiais para dar significado às coisas divinas que estão sendo distribuídas a mancheias ao nosso ser. O Evangelho nos mostra que a nossa prece ela deve conter o pedido das graças de que necessitais. Mas precisamos saber o que necessitamos. Porque o que necessitamos é de força, é de compreensão, é de conhecimento, para que eu possa viver melhor as nossas lutas, as provas que foram escolhidas por nós e que nos foram concedidos. Nós temos recebido tantos bens espirituais que têm ampliado o nosso olhar para o ser espiritual que nós somos. E nem sempre, amigos, nós reverberamos essa grandeza divina que chega até nós da forma da gratidão, do reconhecimento. Muitos ainda estão presos aos pedidos da prece em relação às suas questões materiais, aos seus empreendimentos, aos negócios do mundo. E Deus, ele nos dá a inteligência, a razão, para que a gente possa trabalhar isto, desenvolvendo as nossas capacidades do discernimento e da responsabilidade diante das oportunidades que nós temos recebido. Nós precisamos orar incessantemente, nos diz o Evangelho, para que nós venhamos a recolher no nosso coração tudo aquilo que nós verdadeiramente estamos expressando a Deus, nosso Pai, ou a Jesus, nosso Mestre. Não basta ajoelhar nas igrejas, nos templos, nas praças públicas, como faziam os fariseus, porque a prece
é o cumprimento dos nossos deveres. É reconhecer o que temos que fazer sem reclamação. A prece é um ato de reconhecimento. É o lenitivo que mais necessitamos, pedir a Deus, para que Ele sustente os nossos pensamentos numa harmonia, numa vibração em que todos nós podemos sentir o manancial de amor. Não adianta nós orarmos e trazer o coração cheio de orgulho, cheio de egoísmo, o que nos impede de sermos mais amorosos e caridosos. Então é preciso que a gente seja muito prudente, a fim de que nossas preces sejam o bálsamo que vai nos orientar, que vai nos fortalecer e vai nos santificar. É preciso que as nossas preces sejam curtas e não aquelas preces longas, onde nós já falamos sobre isso e muitas vezes se perde no meio do nosso peditório. É preciso que cada um possa observar que o santuário divino da alma, que é a consciência, é ali que estão depositadas as leis de Deus, as leis que devemos reverenciar por meio da nossa oração, de forma consciente, dirigindo sempre a Deus. Essa visão que nós temos de dirigir a Deus, que falamos assim, é uma maneira de orar que nós vamos aprendendo a comunicar, a falar, a conversar com os nossos irmãos, espíritos superiores que olham por todos nós. É preciso que a gente compreenda que a nossa mente que ora, ela está em constante movimentação. E essa movimentação, esse movimento que a nossa mente produz, ela está ligada a essa esfera espiritual. Nós não temos como, meus irmãos, materializar uma coisa que não é a matéria densa, é outro tipo de matéria. E nós trouxemos conosco, espíritos encarnados que somos, a inteligência, para que ela nos auxilia a conhecer quem somos. E nesse conhecimento, nós vamos comunicar os nossos pensamentos, nossos desejos, nossos ideais, com aqueles que estão à nossa volta, com outras individualidades superiores que propuseram a nos ajudar, que se colocaram à disposição como espíritos protetores, amigos, para que a gente possa entrar numa vibração maior. São os apelos de nossa alma, muitas vezes, nas horas de dor, de aflições, é que nós vamos encontrar esses espíritos que tanto contribuem conosco. Mas não seria só esta hora, irmãos, porque a toda hora, todo dia, todo momento, o nosso pensamento está trabalhando. E é por isso que nós vamos ver que todos nós ainda trazemos uma carência profunda dentro de nós, gerado tantas vezes por culpas de situações que deixamos de fazer e que nos trazem esta insegurança. É por isso que nós vimos que o discípulo do Evangelho precisa compreender todas as vezes que você vai fazer a sua oração, faça primeiro aquilo que Jesus nos ensinou. Procure perdoar aqueles que você sente ainda uma certa dificuldade ao estar com ele. É importante que a gente saiba que é dando que a gente recebe. Então, como é que eu posso pedir
a Deus ou a Jesus, para manter a minha própria consciência tranquila quando eu não tenho intenção sincera. Veja isso, irmão. A maneira de orar é o convite para que eu possa comungar com Deus. E para que eu possa comungar com Deus, eu devo estar serena, confiante e não com o coração cheio de mágoa. É preciso que a prece, ela nos traga sempre a serenidade. E para que a gente possa ver o resultado da prece surtindo efeito em nós, nós vamos ver que a prece vai nos auxiliar por meio desta oração em tudo o que desejamos fazer. E assim, voltado com os nossos olhos para Deus, nós vamos ver que nós mudamos as nossas intenções de acordo com os nossos sentimentos. Sentimentos valorosos que despertam, que saem de dentro de nós. Ensinemos as nossas crianças a orar. Mostramos para elas o valor de Jesus em nossa vida, de Deus nosso Pai. É preciso, irmãos, que cada hora nós possamos mudar a nossa forma de perceber o valor da oração e que sejamos sinceros, porque Deus não se ilude com as nossas preces. A oração, ela exterioriza a nossa emoção real, os nossos sentimentos verdadeiros. É assim, queremos pedir a Deus que sejamos todos sustentados e amparados pelo seu amor. E nesta hora do paz, que temos a certeza que as nossas orações, as nossas intenções são sempre as melhores, pedindo a Deus força e equilíbrio, para que nós possamos compreender que nesta hora do passe é um intercâmbio dos nossos corações, dos nossos pensamentos com outros pensamentos amigos. Por isso nós pedimos, Senhor, estendei a vossa mão sobre nós, que os espíritos amigos nos envolvam, cada dia, cada vez mais. Que possamos ser beneficiados com paz, contribuindo para o bem-estar de nosso pensamento, fortalecendo a nossa mente no bem. Fluidificai as nossas águas e que sejamos fortalecidos nesta hora sublime do Evangelho, do passe e da água fluidificada. Que Deus nos abençoe e nos ampare, hoje, agora e sempre. Amigos e queridos irmãos, sintam-se agasalhados pela vibração do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Eurípides esteja conosco, que assim seja.